Nossa reflexão nessa noite se encontra no Salmo de número 37. Nós não vamos ler todo o Salmo, vou ler apenas o versículo 5, o versículo 7 a 9, mas é um Salmo de Davi. Davi escreve este Salmo falando da temporária felicidade dos perversos, e é claro que quando a perversão vem à tona e age, né, o coração do homem se aflige. E no tempo dessa liturgia nós já podemos falar da aflição, porque problemas são fatos naturais à vida, à história de qualquer ser humano. Todo ser humano pode passar e viver as suas aflições, porque nós gostaríamos que o mundo fosse perfeito, que a nossa vida fosse perfeita, que a nossa família fosse perfeita, que a nossa igreja fosse perfeita, que a igreja de Cristo fosse perfeita, mas a igreja de Cristo militante nesse mundo não é. Eu não sou, você não é, sua casa não é. Lá no seu ambiente de trabalho nem tudo acontece na maior perfeição e paz, né? Então, em razão disso, em razão da imperfeição humana, do pecado que o ser humano tem praticado e pode praticar, nós vivemos as nossas aflições, né? Vivemos as nossas lutas, passamos pelos problemas naturais, comuns à vida, à família, ao trabalho, às finanças, ao conduzir da minha fé, ao exercício da minha espiritualidade, o serviço que presto ao Senhor e ao seu reino e à sua igreja. Vivemos desafios no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo. Vivemos desafios no conduzir da família e no propósito de viver ano de bênçãos. O ano está se iniciando para nós, né? Mas pode ser que você já tenha sido surpreendido ou surpreendida por alguma notícia a qual você não esperava, né? Alguma situação que você poderia até pensar que viesse a existir, mas desejava que ela não chegasse, que ela não se estabelecesse, mas ela já vem se estabelecendo. Nuvens negras que foram se acumulando, né, sobre a sua cabeça. Pode ser que no início de um ano tão curto ainda, você já tenha se decepcionado com alguma coisa, com alguma situação, com alguma circunstância, com alguma expectativa frustrada. É bem possível. Você esperava que fosse diferente, mas não é. Você esperava que fosse melhor e não é. Então, nós temos aqui Davi trazendo esse cântico para o nosso coração. Davi usa das canções para relatar, né, a história da sua vida, do seu viver, e a história do agir de Deus em seu favor. E nesses versículos que nós vamos ler, você vai perceber que ele identifica sim o homem perverso, a perversão do homem, a maldade, a iniquidade que ronda o palácio, que está dentro do palácio na sua própria vida. Ele também agiu perversamente. Nós sabemos disso no momento do seu adultério, no momento do arquitetar a morte de Urias. Então ele sabe quão danoso pode ser o coração e o agir humano. Ele tem desafios junto ao reino, ele tem desafios fora do reino. Ele tem problemas para resolver no conduzir da nação, na administração da nação como rei, e ele tem ameaças e sofre ameaças dentro e fora do reino, de outros povos, de outras nações vizinhas, de outros reis que querem invadir as terras de Israel, que querem tomar-lhe o trono. Ele tem sempre batendo à sua porta os filisteus, que querem fazer pagar daquela derrota, daquela vitória de Davi contra o gigante Golias. Aquele momento em que ele não era nem guerreiro ainda. Você podem ter certeza, os filisteus nunca engoliram essa história, nunca pensaram de deixar para lá, sempre procuraram um momento para tentar dar o troco no Davi, no reinado de Davi, na nação de Israel. A história de Davi se confunde com a história dos filisteus batendo à sua porta. Então isso tudo faz com que ele pense nos perversos e na perversão do coração humano.
não só naqueles que fazem parte da nação, mas que estão fora da nação, não só no ser humano que o ameaça, mas na sua própria natureza humana, que pode ameaçar também, que pode trazer dano, que pode causar mal. Ele então considera essas coisas todas, coloca diante de Deus e quer que o seu coração descanse na espera pelo agir do Senhor. Porque nós achamos que nas circunstâncias da vida, nas ameaças da vida, nas afrontas da vida, o agir tem que ser sempre nosso. É nós que temos que fazer, é nós que temos que dar o troco, é nós que temos que mostrar do que somos capazes, é nós que temos que arregaçar as mangas e fazer do nosso jeito, conforme a nossa intenção, conforme o nosso propósito. É bem verdade que nós temos que realizar o nosso trabalho, faça a sua parte, eu te ajudo, diz o Senhor, mas nós temos que aprender, antes de tudo, a descansar e a esperar no agir, que é o agir de Deus. O agir da vontade de Deus, que é bom, que não vem marcado por imperfeição, porque é perfeito, e que contribui, que coopera para o bem, não para o mal, daqueles que o amam. Então Davi está aprendendo essas verdades, e eu quero compartilhar com vocês também, nessa noite, algo que Deus tem falado também ao meu coração. Quando chega as aflições, os desafios, as circunstâncias difíceis, duras da vida, da história, da cidade, da nação, da família, da igreja, é aí que nós descobrimos de fato do que somos feitos. E descobrimos em quem nós temos confiado e quem tem dado sustento à nossa vida. Porque muitas das vezes nós confiamos na força do nosso próprio braço. Nós confiamos na boa rede de relacionamento que a gente tem, num carro que a gente ocupa, num sentimento de poder, né, de capacidade que às vezes os nossos recursos, o nosso ganho, a nossa história adquiriu para nós com o tempo, resultado de um trabalho doloroso e dedicado, seu e meu. Mas nós vamos descobrindo, como já foi cantado aqui, que algumas tempestades são demais para nós. Se Deus não erguer a sua voz, se Ele não vier ao nosso encontro, o que será de nós? Então Davi nos desafia nessa noite a descansar e a esperar pelo Senhor. O texto está aqui, versos 7 a 9, do capítulo 37, do livro dos Salmos. Nós vamos ler juntos, vamos usar o texto da projeção para sermos numa versão só, tá bom? Os irmãos, as irmãs vão ler também junto, uma leitura em uníssono. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Seja o Senhor aquele que fale ao nosso coração, à nossa vida pela sua palavra. Primeira grande verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que Davi nos confia ou nos desafia a exercitarmos a fé. Não uma fé qualquer, não uma fé de palavra, mas a fé que expressa de fato paciência, perseverança e esperança. Como é difícil a gente descansar o coração e esperar pelo agir de Deus no tempo da nossa angústia, no tempo da nossa dor, no tempo da nossa aflição. Porque quando a coisa começa a ficar difícil para nós, nós queremos que ela se resolva já. Nós queremos já arregaçar as mangas e ir mexendo os nossos pauzinhos para ver se nos livramos de coisa pior, de danos maiores, de choro, de dor mais intensa, mais demorada. Nós queremos
que as coisas se resolvam, quem sabe, num piscar de olhos, no proferir de algumas palavras mágicas, num ritual que possa ser realizado e que, ao ser realizado na nossa vida, em nosso favor, resolva o nosso problema, como uma porta mágica que se abre para nós, ou uma palavra mágica que, de repente, nos coloque numa outra situação, nos leve para uma outra circunstância, num estalar de dedos. Nós, seres humanos, cada vez mais temos tido dificuldade para exercer a paciência. Paciência vai se tornando uma virtude cada vez mais difícil de se encontrar na vida do meu familiar, na minha vida, na vida do meu vizinho, daquele que acha que está sendo lesado nos seus direitos, naquele que entende que o seu propósito, a sua vontade não está sendo exercida, não está acontecendo como ele, como ela pensou, e alguma coisa é preciso ser feita imediatamente. Essa fé sem paciência, né? Com pouca perseverança, de pouca esperança ou de esperança para um momento muito curto, tem sido exercido nas nossas orações. Observe a oração que você tem feito, a prece que você tem colocado diante do Senhor. Fala das suas coisas, dos seus interesses, do bem-estar da sua vida e dos seus. Sempre está pedindo para que o tempo difícil não aconteça, a tempestade não venha, o deserto não traga necessidades. Que tudo continue sendo bonança, que a chuva caia no tempo certo, mas que não crie inundações, nem deslizamentos, nem te surpreenda querendo levar a estrutura da sua casa, do seu casamento. Que as coisas sigam sempre em paz, e que se houver alguma aflição, que ela seja desfeita de um momento muito rápido. Nós oramos pedindo, clamando a Deus e muito impacientemente esperando que Ele nos responda hoje ou amanhã. Mas nós temos visto na história, e Davi também via, que o agir de Deus é o agir diferente do nosso, e o tempo de Deus é o tempo que a gente não tem marcado num relógio. Por isso a fé que nós exercemos, a confiança que a gente tem que colocar diante do Senhor dia a dia, diante das circunstâncias da vida, dos problemas da vida, das aflições da vida, do momento em que somos tomados às vezes por atos perversos nossos ou de alguém que está à nossa volta, é a fé que pede de nós paciência. Para descansar no tempo da aflição tem que ter paciência. Para descansar no tempo da aflição você tem que ter perseverança. Você tem que continuar acreditando, continuar confiando, continuar pedindo, continuar clamando, mesmo que as coisas piorem. Mesmo que depois que você fez a sua primeira oração, você começou a pedir, a clamar por socorro, e o socorro ainda não veio. E há situações e momentos que a gente vê retratado muito bem nos desenhos animados, e às vezes nos filmes, quando quer mostrar que a coisa está muito ruim, é que quando está tudo muito ruim, para ficar pior ainda chove, ainda cai uma tempestade na cabeça, como quem diz assim, o que estava ruim agora piorou. Davi viveu muitos momentos assim, em que ele partiu para a guerra, em que ele partiu para conquistas, em que ele partiu para a defesa do reino, e a situação ficou como aquela situação e circunstância que colocava a sua vida, os seus planos, os seus projetos, a nação de Israel em risco. O salmo que foi lido na abertura menciona um desses momentos na vida de Davi, quando ele estava no campo de batalha, com as suas estratégias de guerras tão vitoriosas, e que de repente ele percebia que naquele momento, naquela batalha, não ia ser suficiente, porque ele olhava com os olhos para os montes, e ele sabia que não havia mais cavalos nem cavaleiros para socorrê-los, para ajudá-los, para vir ao auxílio do exército no campo de batalha. E ele diz: de onde me virá o socorro?
mas ele é aquele que se lembra da ação de Deus em seu favor, da ação de Deus em favor de Israel, o seu povo. E ele vai dizer: do Senhor virá socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele está dizendo: aquele para o qual não há impossíveis, e que pode tornar e trazer à existência aquilo que eu não vejo e aquilo que não existe para mim. O salmista está nos convidando a descansar e a esperar no Senhor, exercendo uma fé paciente, uma fé que persevera, que continua viva, que continua firme, diante das circunstâncias, mesmo que as coisas piorem, ou pareçam piorar, mas uma fé que em determinado momento, ou em momento nenhum, perca a esperança. Aquele sentimento de que o que não dá para mim, ainda dá para o meu Deus, e aquilo que eu não consigo fazer, o meu Deus pode fazer, e aquilo que está perdido, pode encontrar saída, se o Senhor estender para mim as suas mãos e me ajudar, e ouvir o meu clamor, quando eu peço por socorro. Então Davi menciona essa verdade: descansa no Senhor, espera nele, exercite a sua fé, mantenha firme a sua confiança, mesmo que você tenha vivido, quem sabe, desencantos, ou seja envolvido nas tempestades da vida, nos problemas, nos desafios, da perversidade do seu coração, da maldade, da perversidade de algum ser humano em algum momento. Problemas são fatos naturais da vida, porque de fato a vida, a história do seu viver e a minha, não é perfeita, porque parte de homens, de mulheres imperfeitos. Mas nós não podemos deixar de exercitar, de manifestar todo dia a nossa confiança pacientemente no Senhor. O salmista vai dizer: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Há uma resposta de Deus, há um agir de Deus, há um mover de Deus, quando o ser humano clama, quando ele contempla no coração a fé, a confiança daqueles que o buscam, em fatos simples, corriqueiros, como as idas e vindas para o trabalho, o aplicar do meu coração nos estudos, coisas que eu faço todo dia, coisas que você realiza a todo instante, no desejo de ver a sua casa em ordem, a sua casa em harmonia, a sua casa, a sua família em paz, seus filhos bem conduzidos, suas filhas em bons caminhos. Em tudo isso nós devemos clamar e descansar no Senhor. E quando surgem situações, aquelas que nós não conhecemos a fundo, que lançam no nosso coração muitas interrogações, que trazem para o nosso coração, para a nossa alma, muito temor, nessas também, e ainda mais, devemos exercer a nossa confiança, exercitar a nossa fé, com muita paciência, com muita perseverança, com muita esperança de que o Senhor é aquele que vai indicar para nós o caminho, que vai promover paz para o nosso coração, que vai enxugar do nosso rosto as lágrimas, que vai agir em nosso favor, para que possamos ver o socorro que Ele tem. Há um outro conselho, e aqui vem mais do que um conselho, vem quase que como uma ordem, como um mandamento, como um decreto real estabelecido por Davi à nação de Israel. Ele vai dizer: não te irrites, porque a sua irritação vai promover males. Sua irritação vai fazer com que as coisas, as circunstâncias não acabem bem. É uma boa ordem para nós.
Porque quando nos deparamos com situações assim, normalmente nós ficamos irritados. E o sangue ferve nas veias. E nós queremos dar um jeito na situação, na circunstância. E nós queremos dar uma resposta para esse ou para aquele, para fulano ou beltrano. Nós queremos agir imediatamente para mostrar do que nós somos capazes, do que nós podemos fazer. Mas todas as vezes que nós agimos na impulsão, no momento da aflição, no momento em que o sangue está fervendo, nós cometemos algum erro. Às vezes até fazemos a coisa certa do jeito errado. Até falamos o que tem que ser falado de uma maneira errada. E a coisa, em vez de melhorar, piora. E em vez de curar, sangra mais. Então Davi traz esse conselho que nesse momento aqui soa como uma determinação, no imperativo, ele vai dizer ao meu coração e ao seu: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, verso 8. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Desarme-se. Certamente isso vai fazer mal para você. Isso vai fazer mal para o seu coração. Vai trazer enfermidade para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Vai te levar a maquinar o mal contra alguém. Vai te levar a desejar o mal contra alguém. Vai fazer com que o seu coração se sinta apertado, afligido, maltratado. Você não vai dormir. Você vai perder boas noites de sono. Você pode se enveredar por caminhos, por sentimentos que te levem à depressão. A irritação vai fazer com que você tome atitude que você não deveria tomar. E profira palavras das quais você vai se arrepender amanhã. Então nós temos que entender que as circunstâncias da vida, naturais, de problemas, de aflições, que nos armam, que nos colocam com a faca nos dentes, que fazem ferver o nosso sangue, devem receber de nós um desarmamento. Davi estava sendo procurado por Saul, estava sendo perseguido de morte pelo exército de Saul, seu rei. Davi não tinha feito mal a Saul, pelo contrário, Davi tinha lutado em favor de Saul, mas agora havia canções que glorificavam mais o nome de Davi do que de Saul. Saul ficou enciumado, ficou invejoso. Saul já sabia que Davi tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel na casa de Jessé, seu pai. Saul, tomado pelo sentimento de inveja, ele se enfurece e envia todo o seu exército em busca de Davi. Davi foge para o deserto, se enfia nas cavernas. Tinha sido pastor de ovelhas, conhecia muito bem aqueles campos, aqueles buracos, aquelas cavernas. É claro que seria comum se Davi se irasse contra Saul, porque ele só o ajudava, ele só participava de batalhas como um bom general que dava vitória aos exércitos de Saul, vitória à nação de Israel. Mas agora ele está sendo perseguido, como ele mesmo diz, como um cachorro. Um exército perseguindo um cachorro. Parece que ele não tem chance. A força de Saul é muito grandiosa. É a voz do rei, é o querer do rei, é o exército do rei que o persegue. Mas quando Saul vai em busca de Davi, num local onde ele havia sido informado que havia cavernas, ele começa a procurá-los, de repente ele tem dificuldade e ele tem a necessidade de realizar, né, e de suprir as suas necessidades comuns, naturais, e ele tem que ir até uma caverna para esvaziar o ventre, e ele se desfaz da sua capa, ele se desfaz da sua espada, ele se desfaz da sua túnica, e ele fica ali totalmente
à mercê. E Davi está na caverna, está com os seus aliados, que dão uma incentivada para Davi, dizendo: Deus o entregou nas suas mãos, é hora de você se vingar. Davi poderia pensar: esse homem tem exigido e tem desejado o meu mal, ele tem me perseguido como um exército, como alguém que persegue um animal, um cachorro. Ele não tem dado valor às minhas ações, nem às minhas vitórias, nem o meu sentimento de honrá-lo nas batalhas, honrando o nosso povo. Eu nunca o afligi, eu nunca quis o seu mal, pelo contrário, só agi em seu favor. Até quando o demônio lhe atacava, e ele era afligido por espíritos malignos, é eu que tangia as harpas, para que o espírito pudesse se afugentar, e ele pudesse voltar à sua paz, ao seu sossego. Davi poderia pensar: esse homem merece que eu lhe mostre agora, de fato, do que eu sou capaz, do que é capaz as minhas mãos, de guerreiro vitorioso. Mas Davi, ele se desarma. Ele espera na promessa de Deus e no tempo de Deus. Ele sabe que ele vai reinar, mas ele não quer tomar o reinado com as mãos, ele quer receber o reinado das mãos de Deus. E ele vai até onde Saul está, e ele corta parte da sua túnica, e ele espera Saul se recompor, e recompor a sua espada, o seu escudo, e se colocar de novo junto ao seu exército. E quando ele faz isso, ele sai à boca da caverna, para dizer que ele não desejava mal nenhum para Saul, pelo contrário, deseja o bem. E que se alguém estava dizendo e falando que ele queria feri-lo, queria matá-lo, queria tomar dele o reino nas suas próprias mãos, a sua força, que isso não era verdade. Desarmado. Ele desarma Saul. O texto diz que Saul começa a chorar, começa a reconhecer diante do seu exército que de fato Davi seria rei de Israel. E ele profere essas palavras diante de Davi com o seu coração quebrantado. E ele retorna com o seu exército para casa, sabendo que um dia, um momento, Davi seria o rei de Israel, porque essa era a vontade e o propósito de Deus. Desarme-se. Enquanto você ficar com uma faca nos dentes, com o sangue fervendo, com o propósito de dar o troco, com o desejo de resolver do seu jeito, da sua maneira, dentro dos seus planos perversos, que aceleram o seu pé, a sua mão, a sua vida para o mal, confie no Senhor, descansa nele, espera, pois, pelo Senhor. Porque esse mal, essa aflição, essa angústia, esse sentimento de desejo de vingar-se, esses pensamentos todos que te afligem, vão prejudicar a sua vida, a sua história, a sua alma e a vida daqueles que estão à sua volta. Davi, quando escreve esse salmo, ele já é rei. Os desafios eram outros, os momentos e as circunstâncias que o atemorizavam eram outras, mas ele já tinha vivido aquele lá, e ele já tinha percebido que desarmar-se, acalmar a alma, confiar no plano, no projeto de Deus, é o melhor caminho, é o melhor jeito, é o jeito certo. Confie no controle que Deus tem sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, sobre o tempo, sobre a história. Deus está no controle de tudo e de todos. E aquilo que já fugiu ao nosso controle, aquilo que parece que já passou da conta para nós, ainda está muito dentro do agir de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus, do conduzir de Deus. Davi está dizendo: não se aflige, não se arme, desarme-se. Caminhe na paz, caminhe na paciência, caminhe na perseverança, caminhe na esperança, mas caminhe na sua confiança no Senhor. Acredite no propósito que Deus tem, no querer que Deus tem para a sua vida, para a sua história, para a sua igreja, para a sua família, para o conduzir da sua vida no trabalho, no cuidado com a saúde,
no enfrentar das lutas, no enfrentar do homem perverso, da mulher perversa, da perversidade do coração humano, inclusive o seu e o meu. Orientações de Davi é que descanse, pois, no Senhor. Espera, pois, pelo seu socorro. Confie em Deus. Ele ouvirá a sua prece. Irmãos, quando nós caminhamos para a história da vida de Cristo, nós vemos que o Senhor Jesus é aquele que passou por muitas aflições. E Ele mesmo nos alertou, nesse texto que está aqui projetado, de João, capítulo 16, verso 33, de que todos nós teríamos aflições. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o Senhor Jesus fala, no mundo tereis aflições, Ele fala com muita propriedade. Ele é um homem que foi afligido, maltratado. Situações, circunstâncias da vida de Cristo, ligadas e vinculadas a determinados locais dos relatos bíblicos, demonstram um pouco das aflições, dos sofrimentos que Ele passou. Sendo Ele Deus, não precisava padecer sentimentos, frustrações, sofrimentos humanos. Mas querendo alcançar o ser humano com o seu amor, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua compaixão, diz o texto bíblico que Ele se esvazia de si mesmo. E Ele passa a assumir uma forma humana como minha e sua. E em razão disso, Ele começa a padecer os sentimentos, as dores, as aflições, que eu ou que você podemos padecer. Jesus foi envolvido por situações difíceis, por pessoas más e perversas. Junto a Nazaré, onde ele viveu, existe um monte chamado o Monte do Precipício. Nós tivemos a oportunidade de visitar, a visita que fizemos, a informação de que grupos de pessoas da cidade de Nazaré, quando Jesus visitou Nazaré, levaram até o Monte do Precipício e queria jogá-lo lá de cima. Por isso que ele menciona que o profeta ele não tem honra em casa. Pessoas que o viram crescer na carpintaria, envolvidos por Maria e José, que de maneira alguma acreditavam ser ele o Messias prometido por Deus. Será que de fato pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael já havia feito esse alerta. Uma vilazinha tão pobre, de gente que não tinha cultura, que não tinha conhecimento, uma vila de algumas famílias, um grupo de aproximadamente 100 casas, 100 famílias. Jesus sofre. Naquele tempo, a desconfiança dos seus concidadãos, de amigos que com ele andou pelos mesmos montes, pelas mesmas colinas, pelas mesmas ruas pequenas, estreitas de Nazaré. Gente que viveu com ele, gente com quem ele partilhou tempo, vida, conselho, gente com quem ele se assentou à mesa, muitas vezes. Mas que querem demonstrar que não há honra para esse Jesus de Nazaré aqui, como profeta, como homem de Deus. Nós não cremos, nós não confiamos. O descrédito daqueles que deveriam conhecê-lo melhor, que deveriam aceitá-lo melhor, que deveriam tratá-lo e acolhê-lo com muita alegria, com muito júbilo, afinal de contas, ele é da nossa casa, ele é dos nossos, ele é daqui. É gente da gente, mas que o despreza. O sentimento do desprezo por pessoas que foram amadas, foram queridas, com quem conviveu, com quem sorriu, com quem abraçou, com quem andou pelas ruas, com quem partilhou vida de muitos anos.
Depois vamos para o Monte das Tentações, próximos a Jericó. E aí nós sabemos, depois de um tempo de jejum, 40 dias, 40 noites em jejum, se preparando para a missão que o Pai lhe confiou e iniciando o seu ministério, indo depois chamar os seus discípulos, começar a sua caminhada pelas cidades, pelas vilas, pelas aldeias da nação de Israel, proclamando que o reino de Deus está próximo. Ser tentado pelo diabo, com fome, tendo poder, sendo tentado a obedecer a ordem do diabo, dizendo: diz essas pedras que se transformem em pães e se alimente e sacie a sua fome, se és de fato filho de Deus. Ou se quer ser reconhecido como filho de Deus, de cima do templo, ele o levou, se lança daqui para baixo, e os anjos virão te amparar, e você vai descer na praça de Jerusalém, e vai ser reconhecido como o Filho de Deus, que desceu do céu para salvar o perdido, amparado por um paraquedas angelical. Para receber o reconhecimento dos homens, sendo tentado por aquele que quer nos levar à queda, que arma com astúcia a sua arapuca, o seu laço do passarinheiro, para nos prender. O diabo não vem para assistir a Cristo, para socorrer a Cristo, para expressar sua preocupação com Cristo, com a missão de Cristo. O diabo quer derrotar Cristo, quer impedi-lo de cumprir a sua missão, quer torná-lo não só ser humano, porque o ser humano é aquele que pode pecar, mas Cristo é aquele que nasce como ente santo, e apesar de ter a possibilidade de pecar, como Adão e Eva ainda no Éden, não conheciam o mal, mas a existência do mal já havia, e eles comeram do fruto, tentados pelo diabo na figura de serpente, desobedeceram e quebraram a aliança. O diabo achou que, da mesma forma, Cristo poderia também cair no laço do passarinheiro, e o santo se tornaria pecador e não poderia verter sangue puro. Mas Jesus o vence, sem nenhuma característica de Deus, mas apenas com o uso da palavra de Deus, que você e que eu também tenho, orientado na palavra de Deus, seguindo os princípios de obediência à palavra de Deus, ele vence as suas tentações, no monte das tentações, tentado pelo próprio diabo, na astúcia do inimigo, do perverso, que se tiver a oportunidade de te derrubar, de te lançar na lona, de te levar para longe de Deus, de te conduzir à desobediência, ele vai fazer. Ele vai armar para você e para mim, ele arma. Ele não nos vê como amigos, mas como inimigos. Ele não quer o nosso bem, ele quer o nosso mal. Ele não quer que a gente cresça em confiança com Deus, ele quer que a gente caia no descrédito, como servo mau e negligente. Perversão, a perversidade do maligno, que traz para nós as suas batalhas, as suas tentações, as suas provas, procurando o momento oportuno para nos tragar. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão que ruge. Se ele foi capaz de tentar a Cristo, quanto mais ele é capaz de tentar a mim e a você. Se ele achou que podia vencê-lo, muito mais ele traz nas suas convicções dos seus planos perversos e terríveis, no propósito de nos derrotar. Mas vemos a angústia de Cristo no jardim da agonia, o Getsemane, já em Jerusalém, às portas de assumir a cruz, sofrimentos dos açoites, da traição de Judas, do negar de Pedro,
do abandono dos apóstolos, dos discípulos. Seguiu sozinho no julgamento, enfrentando falsas testemunhas, com planos arquitetados por homens perversos, invejosos, que queriam fazê-lo calar, que queriam eliminá-lo da história, que o entregou nas mãos de homens ainda mais perversos como Pilatos, que com muita facilidade e por qualquer motivo era capaz de crucificar judeus, com pena máxima romana por crucificação, para servir de exemplo aos judeus do que o Império Romano é capaz de fazer com aqueles que, aos olhos do Império Romano, estavam pervertendo a lei e a ordem, estava levando o povo a tumulto, estava de alguma forma diminuindo a imagem do imperador César, ou dos governantes da província da Judéia, como Herodes e Pôncio Pilatos, na Galiléia. Ele passa por julgamento injusto, ele passa por um julgamento às pressas, na calada da noite, ele passa por açoites, ele é condenado à morte, sendo identificado como justo, como inocente. Ele enfrenta as dores da crucificação, os sofrimentos. E ele faz tudo isso descansando pacientemente no querer, na vontade do Pai Celeste. Ele ora, ele espera, ele persevera, ele confia e ele não perde a esperança, porque quando ele vai morrer, tendo consumado a obra, vertendo o seu sangue, que nos purifica de todo pecado, ele confia o seu espírito nas mãos do Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E sofrendo as dores, o castigo que nos trouxe paz, as aflições, os sofrimentos, que promoveram cura para a nossa alma, perdão para os nossos pecados, ele consegue oferecer perdão àqueles que são seus algozes, àqueles que o crucificam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o seu descanso, e o momento da sua morte, ele confia nas mãos do Pai Celeste, que o traz dentre os mortos, ao terceiro dia, conforme era a sua promessa e a sua palavra. Pode ser que a gente sofra, irmãos, que passemos por aflições. Jesus nos lembra essas coisas, e eu digo que ele fala com autoridade, porque por mais que venhamos a sofrer pelo coração perverso humano, jamais vamos sofrer como Cristo sofreu. Na medida que ele sofreu, na intensidade que ele sofreu. Jamais vamos ser tomados por circunstâncias que o tomou. Por situações, por dificuldades, por aflições, por dor que ele teve que padecer. Por amor às nossas vidas, por amor às nossas almas. Mas ele é o exemplo do que Davi nos alerta no Salmo 37. Confia em Deus. Espera, pois, pelo Senhor, e Ele te ouvirá.